Ao ouvir o nome Aaron Donald, os quarterbacks da NFL imediatamente sentem um calafrio, e não é para menos. O Donald era tão dominante que os adversários precisavam mandar 2 ou às vezes até 3 jogadores para tentar pará-lo, e com 3 prêmios de melhor defensor da temporada, um anel do Super Bowl e diversos recordes quebrados, ele se aposentou como um dos melhores jogadores da história. Nesse vídeo, vamos conferir os momentos mais marcantes da sua carreira e entender o quão bom o Aaron Donald realmente era. Nascido em 23 de maio de 1991, o Donald foi criado juntamente com mais 3 irmãos em Pittsburgh, na Pensilvânia. Segundo o próprio defensor, ele foi uma criança preguiçosa durante boa parte da sua infância, mas com apenas 12 anos, ele começou a frequentar a academia do seu porão, e depois disso, as coisas nunca mais foram as mesmas. O Aaron Donald e seu pai passaram a acordar 4h30 todos os dias e ficavam treinando por mais de 2 horas. Desde apenas 4 anos, ele já mostrava interesse no futebol americano, e mesmo contra jogadores mais velhos que ele sempre foi o destaque da partida. Assim que ele pisou no ensino médio, os olheiros ficaram impressionados com seu talento para demolir as linhas ofensivas, e como resultado, ele foi ranqueado como um recruta de 4 estrelas e o 30º melhor defensive tackle da sua classe. Com diversas ofertas em mãos, o Donald escolheu ir para a Universidade de Pitt, que além de ser uma das suas melhores opções, ainda ficava no seu estado. Embora ele tenha começado a temporada como reserva, ele rapidamente conquistou o respeito dos veteranos após fazer um supino com mais de 190 quilos. Mas na temporada seguinte, ele finalmente virou titular, e os seus números chocaram a liga universitária. Em 4 temporadas, ele teve quase 180 tackles, 66 tackles para perda de jardas e 39,5 sacks, e como recompensa, ele ganhou 5 prêmios individuais na sua última temporada. Saindo da universidade, o Aaron Donald era de longe um dos nomes mais desejados do draft, e apesar da sua altura, que era provavelmente o único fator que gerava alguma preocupação para os treinadores, ele teve um desempenho dominante no combine, e inclusive, bateu o recorde dos defensive tackles na corrida de 40 jardas, com um tempo impressionante de 4,68 segundos. No dia do evento, a expectativa era gigantesca, e depois de uma pequena espera, o Aaron Donald foi selecionado pelo St. Louis Rams com a 13ª escolha da primeira rodada. Na sua temporada de estreia, o defensor já mostrou que não estava de brincadeira e que queria deixar o seu nome marcado na história. Seu primeiro sack foi na semana 2 contra o Tampa Bay Buccaneers, e apenas 3 partidas depois, ele já havia conquistado a titularidade. Ao todo, o Donald fechou a sua primeira temporada com 47 tackles, 2 fumbles forçados e 9 sacks, o que lhe rendeu sua primeira seleção para o Pro Bowl e o prêmio de calouro defensivo do ano. O Donald chegou com tudo na NFL, mas esse era só o começo de uma carreira brilhante e de uma lenda que assombraria o pesadelo dos adversários por muitos anos. Em sua segunda temporada, ele manteve uma média de sacks impressionantes para a posição, 11 no total, e fora isso, ele foi selecionado pela primeira vez para o time do All-Pro e ainda ficou em segundo lugar na votação para o prêmio de jogador defensivo do ano. Nessa altura já havia ficado muito claro que não havia limite para o seu potencial, e depois de uma temporada com 8 sacks em 2016, no ano seguinte, ele teve o desempenho mais dominante da sua carreira até o momento. O Donald parecia simplesmente não ser afetado pelos bloqueios, e os treinadores tiveram que começar a mudar o estilo de jogo e passaram a mandar 2 ou às vezes até 3 jogadores de uma só vez só para tentar pará-lo, e a sua explosão em nível de talento era algo que os torcedores nunca tinham visto na NFL. E com 11 sacks, 5 fumbles forçados e 15 tackles para perda de jardas, o Aaron Donald foi finalmente nomeado como jogador defensivo do ano. E além das premiações, como recompensa pelo seu desempenho, ele também recebeu a tão aguardada renovação de contrato, que era muito esperada tanto por ele quanto pelos torcedores de Los Angeles. E o acordo tinha uma duração de 6 anos, com um valor total de 135 milhões de dólares, dos quais 87 milhões eram garantidos. Essa temporada já havia sido um feito histórico, e qualquer desempenho que se aproximasse minimamente dela já seria um verdadeiro sonho para o time. E por mais incrível que pareça, ela não chega nem perto do que viria a seguir, pois simplesmente não existem palavras para descrever o que o Aaron Donald fez em 2018. Nesse ano, ele teve uma das melhores temporadas da história que a NFL já viu, e com impressionantes 20 sacks e meio, ele quebrou o recorde do Keith Millard, que já durava quase 30 anos, e se tornou o defensive tackle com o maior número de sacks em apenas uma temporada. Além disso, ele ainda liderou a liga em sacks, se tornou o 3º jogador da história, ao lado apenas do Lawrence Taylor e do J.J. Watt, a ser nomeado como jogador defensivo do ano em 2 temporadas seguidas, e ficou com a primeira posição na lista dos 100 melhores jogadores da temporada. Mesmo com todos esses feitos impressionantes e recordes quebrados, o Aaron Donald nem sequer pensou em pisar no freio, e em 2019 ele registrou 12 sacks e meio, seguido por 13,5 em 2020, que inclusive foi quando ele teve mais um feito histórico, conquistando seu 3º prêmio de jogador defensivo do ano, e esse feito só havia sido realizado novamente apenas pelo Lawrence Taylor e pelo J.J. Watt. Nessa altura da sua carreira, o Aaron Donald já havia conquistado tudo o que ele poderia conquistar individualmente e quebrado todos os recordes que você possa imaginar.
imaginar, mas ainda tinha uma coisa que faltava para ele, que era um anel do Super Bowl. O defensor estava determinado a colocar as mãos no troféu Vince Lombardi, custe o que custar, e para sua sorte, em 2021 os Rams resolveram trocar pelo quarterback dos Lions Matthew Stafford, que imediatamente melhorou o elenco. Nesse ano, o Donald continuou imparável com 12 sacks e meio, e com um ataque liderado pelo Stafford e pelo Cooper Kupp, as suas chances de realizar o seu grande sonho nunca estiveram tão altas. Depois de partidas acirradas nos playoffs, os Rams finalmente chegaram no Super Bowl. O Donald sabia que essa era sua grande chance de brilhar, e foi exatamente isso que ele fez. A linha defensiva de Los Angeles destruiu Joe Burrow e o ataque de Cincinnati, e grande parte disso foi graças ao Aaron Donald, que teve 2 sacks e 3 hits no quarterback e ainda foi responsável pela jogada que garantiu a vitória dos Rams. Depois disso, o defensor realmente não tinha mais nada para conquistar, e após uma temporada encurtada por lesões em 2022 e um bom desempenho em 2023, ele decidiu que havia chegado o momento certo para ele se aposentar, e em 15 de março de 2024, o Aaron Donald anunciou em suas redes sociais que estava oficialmente se aposentando aos 32 anos de idade, e embora ele claramente ainda tivesse muito combustível no tanque para diversas temporadas, ele já vinha falando sobre sua aposentadoria há muito tempo, e depois de sentir que seu trabalho já estava feito, ele não tinha mais vontade ou paixão suficiente para treinar tão intensamente todos os dias. O Aaron Donald ficará para sempre marcado como um dos jogadores mais dominantes que já pisou na NFL, e segundo o consenso, ele é considerado o melhor defensive tackle da história. Em 10 anos, ele foi nomeado 3 vezes como o melhor jogador defensivo da liga, quebrou recordes que duravam décadas e foi selecionado para o Pro Bowl em todas as temporadas da sua carreira. Mas o feito mais marcante é a marca permanente que ele deixou na mente de todos os quarterbacks e adversários que ele já enfrentou. E por falar em feitos impressionantes, na semana passada o Daniel Jones pegou a NFL totalmente de surpresa, e para descobrir como ele poderá salvar a sua carreira nessa temporada, logo após ter atingido o fundo do poço, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui, e nos vemos no próximo vídeo.